Convido agora, então, o engenheiro Newton, né, para fazer a terceira e última apresentação dessa sessão técnica número 12, cujo título é Capacidade de Detecção de Aeronaves UAV X-47B em função da predição da RCS estática. Por favor, Newton. Pessoal, obrigado. Boa tarde a todos aí. Prazer tê-los aqui no ITA, né? Aqueles que não são da casa. A gente vai apresentar aqui deixa eu ver qual é o trabalho, né? Capacidade de detecção da aeronave UAV X-47 em função da predição da RCS estática. O trabalho feito aqui por mim, pelo Major Richard, o pesquisador Braulio e o pesquisador Baldan, que é lá do INPE, né? Atualmente eu também atuo também no INPE e também no ITA, tá? Nos dois lugares. Então vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar uma introdução, uma fundamentação teórica, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusão. Vamos começar pela introdução. Então, no Afeganistão, tem início o emprego militar do UAV, que é o veículo aéreo não tripulado, nas funções de apoio e ataque ao solo, e recentemente na guerra da Ucrânia, né? A doutrina das forças aéreas carece de quê? De conhecimento e informações específicas aplicado aqui à detecção radar dos UAVs em várias frequências eletromagnéticas. É um problema muito sério que nós não temos um banco de dados sobre esse assunto, né? Esse trabalho propõe aqui uma metodologia para avaliar o grau de furtividade radar do UAV X-47B a partir da estimativa da RCS em função de um conjunto de frequências de engajamento. A gente vai fazer uma estimativa dessa RCS em várias frequências para avaliar qual é a maior furtividade e a menor furtividade, tá? Devido à escassez de informações sobre a RCS dos UAVs na literatura, principalmente os de aplicações militares, esse trabalho deseja minimizar essa simetria do contexto técnico-operacional do combate aéreo, tá? Fundamentação teórica. Então, o que é o UAV X-47B? Nos anos de 1970, a DARPA desenvolve um UAV conhecido como Ember. Esse Ember deu origem ao Predator, tá? Foi a primeira tentativa das forças americanas de desenvolver um produto desse tipo, né? Totalmente autônomo, de modo geral. Em 1997, a DARPA desenvolve o programa UKV, que é o veículo aéreo de combate não tripulado com a USAF, a Força Aérea Americana. Em 2000, a Marinha Americana lança o programa UKV naval, tá? Sendo um demonstrador de tecnologia de ataque. A Boeing apresenta o X-46 e a Northrop Grumman o X-47. Então foi um requisito a nível de governamental, né? Principalmente da Marinha. Então aqui está a figura do X-47B. Ela tem uma estrutura em delta, né? Uma asa voadora, fabricada pela Northrop Grumman, desenvolvida em 2011 a 2015, com peso de 13 toneladas em média, comprimento de 11,63 metros, envergadura de 18, né? É uma envergadura considerável, porque essa ponta dessas asas elas são dobráveis, tá? Elas dobram. Alcance na faixa de 2.000 milhas em média, velocidade de 594 nós e uma altitude operacional de 42 mil pés. Então lembra muito um avião de combate mesmo, né? Quem é piloto aqui sabe disso. Então, para a gente analisar um pouco a questão da RCS, é necessário ver a equação radar. O comandante Diego já apresentou um pouco disso aí também, mas vale ressaltar que a RCS, né, é a única variável que não depende da estrutura do radar, né? Então a gente vai trabalhar basicamente com essa RCS aqui e também com o Lambda, né? Porque quando a gente vai variar, fazer análise multifrequencial, a gente vai mudar os comprimentos de onda, tá? Então o conceito de RCS, só para complementar, você tem um transmissor, né? Tem um alvo, você emite um campo incidente. O campo incidente, ao encontrar o alvo, gera um campo espalhado, uma parte dessa energia retorna. E, consequentemente, essa relação aí nós temos a RCS, que pode ser dada em metros quadrados, tá? Ou pode ser dada em dBSM. Normalmente a gente usa dBSM, por quê? Porque normalmente valores abaixo de 1 metro quadrado vai ficar termos de múltiplos de zero, né? Vai ficar 0,1, 0,001, então é melhor trabalhar com valores em dB, né?
materiais e metros. Então a gente utilizou o CAD da aeronave na escala 1:1, tá? Fizemos toda a parte de modelagem no FECO, utilizamos também o método LRGO, que é um método mais geométrico, com a discretização de lambda sobre 2, a polarização horizontal. Pode ser várias polarizações, mas no nosso caso a gente queria só horizontal. Mas pode ser vertical, pode ser linear, tá? Pode ser elíptica, vai depender do tipo de radar. E o material empregado é o PEC, tá? Por que o PEC? Porque mesmo sendo... é interessante saber o efeito geométrico sobre a relação de reflexão radar. Então, é a condição de pior caso para a aeronave e de melhor caso para a detecção, tá? Então, foi feito o mesh. O mesh foi feito no malhamento triangular, com 42.078 triângulos, uma média de 0,1 metro, quer dizer, 10 centímetros, em média, sendo 0,23 o maior e 0,001 o menor. Aqui nós temos os ângulos de engajamento, tá? Todos os engajamentos são planares, ok? Quer dizer, como se tivesse a aeronave voando a baixa altura, aí 100 pés, 200 pés, tá? E nas bandas de VHF, eu utilizei 0,18, a banda L 1,32, a banda S 2,80, a banda C 5,3 e a banda X em 10 GB. Então nós iríamos avaliar nessas frequências, são as mais usuais aí na área de radar, para avaliar o grau de furtividade dessa aeronave. Resultados de discussões. Então, a SS do X-47B. Então, nós temos aqui a estrutura, né? Então, ó, o engajamento radar foi realizado com θ de 90, variando o azimuth φ de 0 a 360 com passo de 1 grau. A condição de furtividade de radar é classificada como LO, que é a baixa observabilidade. Então, esse LO, ele é definido, tá, por um valor entre menos 10 dBSM e menos 30, quer dizer, é 0,1 metro quadrado ou 0,0001 metro quadrado. Se ele estiver dentro dessa faixa, ele é considerado LO, que está aqui, ó. É a marcação em amarelo, tá? E vai ter a condição VLO, que é essa condição aqui, ó. Muito baixa observabilidade. E vai ser valores abaixo de menos 30, tá? Então hoje a aeronave stealth americana, em média, está aí abaixo de menos 30, tá? É mais ou menos isso aí. O padrão do americano é chegar a menos 70, por aí. Talvez já tenha, né? A gente não sabe. E o VLO vai estar marcado aqui em verde, no nosso diagrama polar, tá? Então, eu fiz analisando sempre em relação ao VHF. Então, o VHF é o ponto 18, está em vermelha, e nesse caso tem o 1.32 em azul. Aí nós temos a diagramação polar dos dois. Então, basicamente, nenhuma das duas frequências chegam realmente no VLO. E alguns azimuths, eles ultrapassam, no caso aqui do ponto 32, eles ultrapassam o LO. No caso aqui da banda de 2.8, que é a banda S, né? Nós também temos alguns pontos esporádicos também que chegam até o LO. Mas, basicamente, o VHF está totalmente fora, tá? No caso aqui do 5.3, também nós não temos esse comportamento, ó. E alguns pontos até maiores do que o próprio VHF, tá? E no banda X também se repete, ó. Tá? Então, foi interessante esse resultado porque eu não sabia também o comportamento real da asa voadora, desta asa, entende? Então, a princípio era para ter um comportamento furtivo, tá? Só para vocês terem uma noção, um F5 nosso aí é 0 dBSM em média, tá? Então, em alguns aspectos chega até menos 10. Então, aeronaves assim, antigas podem ter RCS baixos. Tanto que o americano ainda usa o F5 ainda para treinamento. E o A4 também, em alguns aspectos, tá? Então, aqui nós temos, para analisar melhor essas condições, eu dividi em setores as RCS. Então, o setor 1 vai de 0 a 90, setor 2 de 90 a 180, o setor 3 de 180 a 270 e o setor 4 de 270 a 360. Então, observado aqui, ó,
que basicamente os valores em VHF nos setores são os maiores valores, ó, tá? E as outras frequências, elas ficaram basicamente muito correlacionadas, tá? Com valores muito próximos. Então, esse valor aqui de 1,29 no setor 1, ele tem correlação com o quê? No setor 4, porque é uma simetria geométrica. Você percebe aí? Existe uma simetria geométrica aqui, ó, no setor 1 com o setor 4. Então, aqui ficou 1,29 a média, aqui ficou 1,32, ó. Da mesma forma aqui no setor 2, ó. O menos 1,07 e aqui menos 1,18. Isso na prática é um resultado basicamente igual quando você pensa em alcance radar, tá? E aí mostra um detalhe também. Se ele for engajado em frequência de banda LS6X, o alcance não vai variar quase nada. O que vai realmente melhorar o alcance é a banda de VHF. Certo? Então, ao avaliar os resultados obtidos das RCS do X47B para atender os critérios de furtividade radar, é necessário o emprego de materiais absorvedores, do tipo RAM, né? Rate Absorbing Materials. Então, no caso aqui das bandas LS6X, para obter o resultado de LO, é necessário pelo menos 10 dB. Ok? E no caso de VHF, eu teria que ter um absorvedor de pelo menos 20 dB para chegar no LO. Então, a partir daí, a gente tem uma metodologia de como desenvolver um absorvedor. Para que eu tenho que colocar um absorvedor e qual o valor dele? Entende? Porque muitas vezes, será que é necessário ou não ter esse absorvedor? Tá? E em que banda ele tem que operar? Né? Então, a predição de alcance radar detectável do AVX47. Então, baseado na equação radar simplificada, eu extraí aqueles valores relativos à equação radar do radar e transformei isso num K, tá? E aí eu faço uma correlação agora do lambda e do sigma, que é justamente a RCS do alvo, e fazemos uma correlação dizendo o seguinte: se eu disser o seguinte, eu coloquei até no artigo, estimando que em 10 GB eu tenho um alcance de 20 milhas, tá? Eu consigo determinar o K e, consequentemente, estimar os alcances relativos às outras frequências. Então, se em 10 GB eu tenho um alcance de 20 milhas, e 5.3 eu tenho de 27 milhas, 2.8, 37, 1.32, 56, e 0.18 eu tenho 210 milhas. Isso mostra o quê? Que bandas de VHF, elas são efetivas para esse tipo de estrutura. Quer dizer, numa questão de ter uma defesa aérea, no caso de um SINDAC, eu conseguiria ter um bom resultado se eu tivesse o radar de VHF, tá? E aí, consequentemente, para ele poder ser não efetivo contra esses tipos de radares aí, teria que colocar os absorvedores, que iria impactar no alcance radar. Tá? Conclusão. É avaliada a NCS do AVX47, um perfil de baixa altitude, em um ambiente de radar muito espectral nas bandas VHF e LS6X, relacionando os critérios de classificação de furtividade radar, LO ou VLO, o AVX47B não possui características furtivas ao radar nas frequências avaliadas. Tá? Para ele obter, ele teria que ter os absorvedores. Né? Não é à toa que essa aeronave ela foi descontinuada, tá? A Marinha não quis essa aeronave mais. Então a gente agora entende o motivo, né? Entenderam aí? Porque o objetivo dela era ser uma aeronave furtiva para aplicação naval, para dar suporte. E ela não tem essa característica furtiva. No intuito de atender os requisitos de furtividade radar, é necessária a aplicação de materiais absorvedores eletromagnéticos, priorizando mais frequências com maior capacidade absorvedora que no mínimo, no caso de 10 dB. Tá? Na predição de alcance de detecção, considerando um radar hipotético, um radar na faixa de VHF possui uma maior probabilidade de alcance de detecção em relação às bandas LS6X, tendo 272% de ganho de alcance comparado à banda L. Né? Esses resultados evidenciam uma forma de avaliar aeronaves com prováveis capacidades furtivas, do tipo asa voadora, em forma de delta,
como o UAV-X47, demonstrando a necessidade de implementar um material absorvedor para atender os requisitos stealth das faixas de micro-ondas, tá? E aí nós fechamos o nosso roteiro. Agradecemos aqui o INPE, né, onde nós fizemos o trabalho, e a empresa Altair por ter cedido o software para a execução dessa atividade de pesquisa. Ok? Pessoal, obrigado. Obrigado. Obrigado, Nilton, pela apresentação. Abrimos agora para as perguntas. Alguma pergunta da audiência? Sr. Newton, boa tarde. Eu queria saber se houve também a consideração da variação do RCS conforme ia se diminuindo a frequência, porque conforme vai se diminuindo a frequência, o RCS ele tende a entrar na região de resposta não ótica, né? E ele consegue ressonância e às vezes, dependendo ali da frequência, pode até cair para a ressonância, dependendo ali do tamanho ali do objeto. Então, te respondendo, eu entendi o que você quis perguntar. Todo material, em função do seu comprimento elétrico, ele vai ter uma resposta tanto na região de Rayleigh lá, como na região de aproximação que vai ter a ressonância, né? Essa é a explicação por que o ponto 18 GB vai ter efeito. Porque o comprimento de dioda tem uma relação de menos de 10 lambdas em relação ao comprimento da estrutura. Então, isso mostra que você pode fazer cintilações da RCS em frequências abaixo de 10 lambdas. Entende? Então, é por isso que o ponto 18 GB é efetivo. Entendeu? Mais alguma pergunta aí? Mais alguma pergunta, pessoal? Newton, radares de VHF, qual é a nossa capacidade atualmente de radares de VHF? Você foi o único ali que precisaria de uma distância maior, né? Atualmente a gente, na FAB, ou se você tem conhecimento nas outras forças, tem uma regularidade de uso? Então, na verdade, assim, hoje que eu sei que opera realmente radar VHF é o pessoal da China e o pessoal russo, né? Eles operam esse tipo de radar aí. No caso do russo é o Nebo, né? Então, só que o radar deles é phase array. É um radar de VHF phase array. Então, ele é a primeira linha de combate, né? É com esse radar que eles detectam a grandes distâncias. E aí, eles têm uma rede. Eu não coloquei à toa, né? Então, eles têm uma rede no mesmo estilo. VHF, L, SC e X, né? Então, muitas vezes ele vai engajar com mais de 3 frequências, tá? Porque vai melhorando a resolução radar e a questão da célula de resolução, né? Então, quando combinar frequência, célula de resolução e o engajamento em várias frequências, vai ficar muito difícil da aeronave conseguir não ser detectada, tá? E é o conceito do S300, do S400 e do S500. Por isso que é difícil sair do engajamento desse sistema, pela atividade muito espectral de engajamentos. Então, assim, isso na verdade é para servir até para o pessoal do DCEA, né? Que nós viemos do DCEA, eu, o Romildo, e alguns dos colegas do DCEA também aqui, que essa área de VHF, ela não é uma frequência antiga, né? Muita gente fala, não, as embarcações têm radar de VHF, UHF, né? A Marinha usa, né? E alguns navios, não sei se ainda tem ainda, mas ela continua efetiva. E uma frequência, são frequências que podem fazer a diferença, tá? Marco Silva do PQM, dá para extrapolar essa metodologia para um radar HF? Então, que aí já é o caso do ATH, né? Então, daria, né? Mas aí, mais uma vez, eu acho interessante porque o HF consegue ter mais alcance, a questão da potência nós conseguimos fazer potências elevadas também, né? O problema são os dispositivos, né? A gente tem que ter dispositivo para poder adquirir no mercado, para poder desenvolver isso aí. Porque a tecnologia é aparentemente antiga, mas nem todo mundo vai querer desenvolver esses componentes,
Nós estamos mais para um VHF do que para um HF. E dependendo do tipo de válvula lá, ou compressão de pulso, coisa do tipo. Entendeu? Mas eu acho que é interessante o HF. Tá? Bem, obrigado, Newton. A gente não tem mais tempo. Eu gostaria de convidar a todos a se dirigirem ao auditório Pompeii agora, que vamos ter a apresentação de um patrocinador, iVision. E gostaria novamente de agradecer aos 4 apresentadores hoje e pedir uma salva de palmas para os 3 novamente.